Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje notícias da semana com os comentários do engenheiro Jorge Mourão. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do comentarista engenheiro Jorge Mourão. Mourão, agradecer sua participação, é importante todo esse conceito, né, de visão que nós passamos para todo mundo, né? Tá, obrigado, Renato, mais uma vez pela oportunidade. Eu acho esse contato excepcional com os nossos amigos, a gente trocando ideias aqui e tentando levantar as questões principais da semana, que as pessoas precisam saber o que está acontecendo, o que é importante de ser acompanhado e o reflexo disso na vida da gente, né? Na vida do dia a dia. Mourão, vamos começar com as notícias internacionais. Campanha contra armas nucleares vence Prêmio Nobel da Paz, né? Isso reuniu 400 entidades em 101 países. Foi uma campanha internacional que luta pela abolição das armas nucleares. Venceu nesta sexta-feira o Prêmio Nobel da Paz de 2017, intitulada de ICAN. A organização não estava entre os favoritos. É a Laura que concorreu com o Papa Francisco. A página da internet da campanha internacional para o banimento das armas nucleares, ICAN, chegou a sair do ar devido ao grande número de acessos. O anúncio do prêmio fora feito em Oslo, na Noruega. O que você achou dessa campanha? Rapaz, essa indicação foi maravilhosa, sabe? No momento como o atual, que existe até uma tensão, né? Com algumas ameaças dessa coisa de guerra nuclear entre a Coreia do Norte e a América, mas que está sempre presente, porque perigo eminente. Está sempre presente, o risco é eminente, como você está falando, e essa turma faz um trabalho maravilhoso, rapaz, sabe? Pelo mundo inteiro, é muita gente envolvida, trabalho voluntário, sabe? Foi muito justo. Apesar esse aí devia ter dois, devia ter um para o Papa também, que ele é uma figura maravilhosa, fez muita coisa importante esse ano pela paz. Agora, é uma campanha, é uma atividade muito, muito importante, muito boa, sabe? Muito justo, eu acho que foi muito justo. Agora, Mourão, semana passada você fez um breve relato dos países, as potências, né, que hoje eles dominam a tecnologia da bomba atômica, a bomba de hidrogênio. Eu queria até que você fizesse aí um outro levantamento. Quais são os países e da onde vêm essas tecnologias? Pois é, Renato, olha só. Foi os Estados Unidos que começou isso, depois a Rússia, sabe? Depois a China, depois a Índia, Paquistão, sabe? Israel, agora a Coreia do Norte, além de uma série de outros países que têm capacidade, para o Brasil é um deles, de capacidade de produzir a arma nuclear e não produz, sabe? Porque tem muito acordo para barrar isso, porque isso é uma coisa muito perigosa. Quanto mais tiver, maior é o risco de haver um conflito e o uso dessas coisas, né? E essa coisa fugiu um pouco do controle, né? Fugiu um pouco do controle. Eu lembro que eu assisti um documentário que a Índia fez a arma nuclear, testou, né? E ela tem um conflito eterno com o Paquistão, que é um país vizinho. Eles eram uma coisa só. Se dividiram porque começou um conflito enorme nos anos 40, final dos anos 40, 50, depois da independência da Índia, entre muçulmanos e hindus, indianos, né? Mas uma coisa terrível mesmo. Inclusive o Gandhi ainda estava vivo. Ele teve que atuar muito fortemente para parar esses conflitos e se resolveu. Então vamos pegar um pedaço do país e criar uma área só para os muçulmanos, que é o Paquistão atual. Tá. Foi daí que originou o país? O Paquistão se originou dessa decisão e houve o diabo, porque os muçulmanos que estavam espalhados para ali se caminharam mesmo, fizeram uma caminhada longa. E aí a Índia produziu uma arma nuclear e logo depois o Paquistão fez também. E a história da bomba atômica do Paquistão, rapaz, é um negócio incrível, porque tinha um cientista muito bom paquistanês que foi trabalhar nos laboratórios, acho que na Holanda ou na Bélgica, de tecnologia nuclear, e depois ele voltou para lá e produziu uma bomba atômica. Adquiriu a tecnologia.
Isso eles vivem, a tensão existe, porque tem uma região lá que o Paquistão diz que é deles, a Índia diz que então, olha o risco que corre dessa coisa estar espalhada, entendeu? Aqui tinha projeto do Brasil, na Argentina, no Chile, eu visitei uma região lá no sul da Argentina, de uma ilha lá no meio de um lago muito grande, um lugar belíssimo. O guia lá falou que aqui tinha um instituto de pesquisa nuclear na Argentina. Eles estavam não era Malvinas, não, né? Fazendo a bomba atômica. Não, era lá em Bariloche, né? Malvinas é uma ilha lá no Atlântico, né? Então isso é uma coisa muito perigosa. Quanto menos gente tiver, melhor. Agora eu acho que o Brasil tem que saber como faz, né? No governo Collor havia uma instalação, uma construção de um túnel numa região lá da Amazônia, na serra lá, estava preparando para teste nuclear. E por pressão americana aquilo foi aterrado, foi extinto, né? Agora tem pesquisa a Marinha, em Aramar, em São Paulo, tem muita pesquisa. Para submarino nuclear, é isso? Inclusive para isso. Porque você produz o combustível nuclear que movimenta as usinas de eletricidade, precisa de combustível Aquela nuclear. usina de Angra que tem, já é uma tecnologia? Tem uma delas que está funcionando em Angra 1, que já abastece bastante aqui o Rio de Janeiro, a gente usa muito. É uma tecnologia nuclear. Técnica, então construindo mais duas, Angra 2 e 3 lá, né? E que vai contribuir muito para essa região aqui. E aí, rapaz, a Marinha tem pesquisa, o Exército também tinha até um amigo, um engenheiro que trabalhava em Sepetiba, um laboratório do Exército de pesquisa nuclear. O chefe, inclusive, era um general que foi meu professor, um cara fantástico de mecânica dos fluidos. A gente tem que saber como fazer. Se precisar fazer, a gente faz. Agora não precisa ter não, porque é perigoso mesmo, sabe? É perigoso. E isso deixa todo mundo de orelha em pé, né? Agora você vê essa complicação da Coreia, que isso pode dar um resultado doido mesmo, né? E isso é terrível, os efeitos são terríveis, né? Tem uma usina atômica que explodiu lá na Ucrânia, né? Na Rússia. Chernobyl. Rapaz, a cidade teve que ser evacuada. Milhares e milhares e milhares de pessoas, um negócio terrível. Isso foi na década de 80. E até hoje ninguém pode botar o pé lá. Você vai visitar, você tem que ficar de muito longe, sabe? Hiroshima, Nagasaki, mesmo. Porque os efeitos, a radiação ainda fica por muito, muito tempo, sabe? Contaminando e deteriorando tudo. Então, o trabalho desse povo aí que ganhou o Nobel da Paz é uma maravilha, uma maravilha. Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação e Notícias da Semana. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com notícias em destaque da semana. E os comentários do engenheiro Jorge Mourão. Mourão, mais uma vez a Justiça Espanhola suspende sessão plenária do Parlamento da Catalunha. Pois é. É uma briga ali, né? Essa coisa é antiga. O que é a Catalunha? O que significa um estado, porque a Espanha são 17 estados, como 17 estados, eles chamam de regiões autônomas, né? É como se fosse o estado aqui os estados brasileiros, mas eles têm mais autonomia, sabe? Igual São Paulo, mais ou menos? Não, todo, Rio de Janeiro, São Paulo, como em vez de ser estado, é região autônoma, né? A Catalunha é uma região autônoma, né? E a diferença para o nosso estado é que eles têm mais autonomia, sabe? Para cobrar imposto, para aplicar, dão menos satisfação ao governo central, que é Madrid, né? Como se fosse aqui Brasília, né? E também tem história antiga, né? A Idade Média lá, medieval, apoio a determinado rei. Tem ódio no meio aí. Tem coisa muito antiga. Teve um momento lá de disputa do trono lá da Espanha, e que o pessoal, a maioria apoiou um candidato lá de uma região, de uma família, e eles apoiaram outro e o deles perdeu. Isso parece que nunca foi esquecido, um negócio sério, mas é de muito tempo atrás, de 300 anos atrás, uma coisa assim. E depois, rapaz, eles são ricos, eles contribuem com quase 20% de todo o produto interno da Espanha. É como se fosse São Paulo. Muita coisa. São Paulo da Espanha, assim, sabe? De indústria, de serviços, de negócios, entendeu? Muito turismo, uma região muito bonita, muito agradável, sabe? E eles sempre acharam que eles dão mais do que recebem, sabe?
E aí, rapaz, teve um momento, a Espanha, ela sofreu uma guerra civil em 1933, durou 3 anos. Tinha um governo constituído, aí um militar, um general chamado Franco, que era de uma região lá do norte da África, ele resolveu se rebelar e tomou o poder mesmo. Foi uma guerra que durou 3 anos, destruiu a Espanha, morreu gente aberta. Depois da Primeira Guerra Mundial? Não, antes, depois, e antes um pouco da Segunda Guerra. Ah, tá. Inclusive, Hitler apoiou ele, sabe, Mussolini mandando tropa, avião, a Rússia apoiou o governo que estava no local, com avião, com soldado, foi uma confusão. E eles sofreram muito. O Franco, ele sufocou muito a questão da nacionalidade lá da Catalunha, proibiu, porque eles têm um idioma próprio. Entendi. Catalão, que é diferente do espanhol. Então, é parecido português de Portugal? Não. É outra coisa. É mesmo? Parece um serrote, cara, só tem consoante, negócio difícil. Ah, é? É. E eles, o que aconteceu? Quando esse Franco morreu, 40 anos depois, ele ficou no poder 40 anos, cara. Mas tinha umas coisas interessantes. Eu estive lá conversando com um rapaz no trem que eu estava viajando lá de um lugar para outro, e ele era comunista, né? E ele me falando. Aí ele falou o seguinte: durante esses 40 anos, o desemprego na Espanha foi 0. Caramba. Porque o Franco chamou os empresários e falou: vocês vão ter tudo que vocês quiserem comigo. Crédito barato, entendeu? Não vou deixar a empresa estrangeira entrar para vocês ficarem com o mercado da Espanha todo. Agora, eu não quero desemprego. Se o patrão desempregasse, era capaz de ser fuzilado. Não tinha desemprego. Ele, o comunista, reconhecendo isso. Também não tinha eleição, não teve, aí teve eleição, o cara morreu, teve eleição, mudou o regime, a coisa começou. E aí se criou o conceito de nação, porque foi feita uma revisão dos estatutos dessas regiões autônomas e se permitiu que elas fossem chamadas de nação. Aí começou a encrenca. Cara, a palavra tem um poder, um negócio terrível, né? Ainda mais botado no papel. Aí passou, esse conceito de nação, isso começou a crescer, cara, crescer. E aí começou essa história. Isso eu tenho medo disso acontecer no Brasil, rapaz. Já podemos ter plebiscito marcado para a região sul se separar, sabia? É, Paraná, né? Paraná, Santa Catarina, está marcado já. Rapaz, e aí todo mundo, não, é como aconteceu com as emancipações também, né? Não, a gente dá mais do que recebe, depois não mudou nada, ficou até pior. Não sei o que, gente inflamando, não sei o que. Está acontecendo lá. Aí esses caras que querem independência começaram a insuflar, o povo foi atrás, marcaram um plebiscito que não aconteceu, aí marcaram esse que a Madrid não apoiou, não aprovou. Não é governador, é presidente lá na Catalunha. Olha só onde é que vai esse negócio. O cara não é chamado governador, é chamado presidente, é eleito pelo povo, né? São 7 milhões de habitantes, se não me engano. E aí, ele marcou no peito, entendeu? E faz mesmo, faz, não faz. Aí Madrid mandou polícia lá, muito exército, para não ter essas eleições. Tem uma polícia local lá que tinha determinação de impedir que as escolas de funcionar como local de votação, e eles não fizeram. O pau quebrou. E aí o pau comeu mesmo. Mesmo assim, rapaz, se não me engano, dos 4 e tantos milhões de eleitores, foi um pouco mais da metade que votou, 2 milhões e tal, e 90% votou pela independência da Catalunha da Espanha. Agora, como é que faz? O primeiro-ministro já se pronunciou, dizendo que foi uma violência, eles não podiam ter feito, eles atropelaram a lei maior, que é a Constituição do país, entendeu? Não podiam ter feito, não deviam ter feito. O rei, porque a Espanha é uma monarquia, né? O rei já foi a público também, que nunca se manifesta desse tipo de coisa, condenando esse negócio. É monarquia parlamentarista lá? E tem um primeiro-ministro, né? Não sei o que vai acontecer. Eu acho que é uma bola fora, sabe, Renato? É um país pequeno, vai ser um país pequeno, rico, a princípio, mas quanto menor, pior. Não tem como, a gente vai dividindo, vai ficando, enfraquecendo, rapaz, sabe? Vai enfraquecendo. Junto já é difícil, cara. Entendeu? Pô, você vai fragmentando, fica tudo uma droga, ninguém se sustenta depois. Alguns, como
E na Espanha tem mais 2 movimentos de separação, o dos bascos, que é uma área lá no norte. A outra região também. E a Galícia, se não me engano, que é lá em cima de Portugal, lá onde tem uma coisa importante lá de religião. E pela Europa toda, rapaz. A Itália, você vê no mapa, é uma faixa assim que parece uma bota. Metade do norte é rica e metade é menos rica, é pobre. Os caras querem separar o norte já há muito tempo. Então esse é um risco que existe, né? O mau exemplo, então, pega com uma facilidade. E essa briga ainda vai dar muito que... Pois é, infelizmente, um transtorno. O pessoal está mal lá, o povo está mal. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje notícia da semana, com os comentários do engenheiro Jorge Mourão. Mourão, notícias que deu uma repercussão no planeta foi que a alimentação escolar é o tema estratégico contra a nutrição precária, diz a FAO, né? A matéria saiu em principais jornais do país que a alimentação escolar é uma importante política estratégia para o enfrentamento de problemas sociais mundiais relacionados à nutrição precária decorrente da má alimentação. O Brasil tem um programa exitoso que serve de modelo a vários países no fortalecimento de próprias experiências, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tu sempre falou isso, né, na questão da alimentação, né? E agora esse tema veio à baila, o mundo todo está preocupado com a questão da alimentação, que todo mundo, tem muita gente passando fome. Pois é. E como é que a criança vai desenvolver se não se alimenta? Você sabe que eu me lembro do meu tempo de escola primária, né, quando a gente começa, e graças a Deus lá em casa nunca faltou nada, a gente estava sempre bem alimentado. Mas eu tinha amiguinhos lá na escola que a gente sabia que passava fome, né, sabe? Não tinha nem uma merenda, mas tinha uma merenda boa, né? Na escola pública, na hora da merenda tinha mingau, tinha pão, café com leite. Eu sempre estudei em escola pública. Eu também, se abastecia. E a grande novidade, aqui no estado do Rio de Janeiro, na prefeitura do Rio, na área metropolitana, no estado como um todo, foi quando a chegada do CIEP, né, que o Brizola trouxe, e que a alimentação tinha um papel absolutamente importante. A criança chegava lá cedo, tomava um bom café da manhã, na hora do almoço almoçava bem também, sabe? E antes de ir para casa ainda ceava, ainda tinha uma comida, tinha lanche de tarde e de noite tinha uma comida, né, para antes de ir para casa. Isso era fundamental, rapaz. A alimentação está na base da saúde. Se você não tem saúde, você não tem alimentação boa, você não tem saúde, né? Cada dinheiro investido na alimentação representa uma economia enorme depois na saúde e tudo mais, entendeu? Você sabe a causa de problemas, a hipovitaminose, né? A falta de vitaminas que a alimentação traz para a pessoa, dá problema mental, Renato, dá desequilíbrio mental, inclusive, sabe? E a imunidade cai, a pessoa fica sujeita a pegar tudo que é doença, é tipo de transtorno. Então isso aí é absolutamente fundamental. Há um programa muito bom que foi feito aqui no Rio, que é dos restaurantes populares. A gente chegou a visitar, nós fomos juntos uma vez, e eu passei na porta de um outro dia, esses dias com a minha mulher, na porta do restaurante lá de Bangu, bonito, sabe? Tá funcionando lá? Tá. Pela prefeitura, né? A gente estava com pressa, mas falou, vamos voltar aqui. Quando a gente voltar, vamos fazer uma comida, fazer uma refeição. Ela conhece, acho que é uma comida boa. Tinha que multiplicar isso, ainda mais nesse momento que tem tanta gente desempregada sem dinheiro. Porque violência é fome, rapaz. Violência é fome. Eu também acho, a miséria é o grande mal, rapaz. Que independente de impunidade, tem que ter comida. Comida, rapaz. Comida na barriga do povo, das crianças do povo, entendeu, Renato? Isso tinha que ter, isso é um programa prioritário, é importante fazer obra, mas o importante é tirar, atender... O café da manhã, por exemplo, na estação de trem, eu trabalhei, né, junto com você, era fundamental, tinha ali o café com leite, o pão, a pessoa com a barriga cheia, ele não pensa
em besteira. Mas se a barriga está roncando, não tem jeito. Ele quer se livrar de uma maneira de matar a fome, né? Com certeza. A FAO é um organismo ligado à ONU de prevenção, né, da fome, combate à fome. Tu sabe que eu fiz uma monografia para me formar em jornalismo, foi Josué de Castro, para falar sobre a fome, exatamente sobre Josué isso. Castro era um cientista brasileiro, que ele foi presidente da FAO, ele foi caçado pelos militares, teve que sair do Brasil, respeitadíssimo no mundo inteiro. Ele escreveu um livro que é um clássico, na época ele já não está vivo, eu acho há bastante tempo, chamado Geografia da Fome. Geografia da Fome. Marcou muito uma frase lá, um parágrafo, que ele dizia o seguinte: por que nas populações pobres ou muito pobres a incidência de tanto filho? Por que as mulheres são tão férteis nas populações pobres ou muito pobres? Aí sabe quando ele chegou? Que falta no organismo da mulher pobre, muito pobre, por falta de alimentação, uma determinada proteína que controla essa coisa da fertilidade, olha só. Mexe com o organismo. E a mulher aí fica muito sujeita a engravidar e a ter filho, é o que a gente vê. Isso esclarece, porque a pessoa muito pobre tem um montão de filhos. Exatamente, você vê, falta de alimentação, de comida. Isso é muito sério, rapaz. Não podia ter o Brasil desse tamanho tão rico, alguém passando fome, não tendo condição de comer, de fazer 2 refeições boas durante o dia, entendeu, Renato? Isso é um escândalo, é um crime, entendeu? E outra coisa que me deixa assustado... Eu não vejo ninguém falar disso também. O Brasil é o maior produtor de grama, babá. Mas a contrapartida da população, por que a população brasileira passa fome? Se nós somos os grandes produtores de grama... É o maior rebanho do mundo, tem carne à vontade aqui. Alguma coisa está errada, né? Está muito errada, né? A produção de alimento é alta, muito alta, sempre foi, entendeu? Por que se passa fome? É porque os gestores, nós sempre fomos muito irresponsáveis, viram as costas para o povo, sempre viraram as costas para o povo. Você quer, tá bom, você quer fazer a tua política, mas resolve isso aqui. Todo mundo tem que comer todo dia e morar direito, sabe? Exato. Agora, Mourão, por exemplo, nós vamos entrar agora em 2018, está próximo agora. Apresenta-se nomes, né? Sem projeto político, não tem planejamento nenhum. O nosso problema no Brasil, do meu ponto de vista, é falta de planejamento. Porque cada um que entra, aí o outro que entra, destrói o que deixou lá montado. Também é um problema nosso, né, Renato? Por exemplo, vai acabar o ano daqui a pouco, a gente tinha que ser estimulado, ou criar o hábito, vai começar agora um outro ano, de fazer uma reflexão. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso botar na minha vida? O que eu preciso correr atrás de quê? Sabe? Se acostumar a fazer planos e depois planejar. Que é para você conquistar esses planos, né? Metas, né? E governo então, mano. Não faz. Agora, a gente vai ter discussões e oportunidade de conversar com os candidatos que vão aparecer, e a gente tem que cobrar deles uma relação, uma pauta, uma agenda do que precisa ser atacado. Eu fui fazer um levantamento, a maior parte, há uns anos atrás, principalmente aqui na região metropolitana da Baixada, os terrenos eram grandes. Os filhos casavam, ia constituir família em outros lugares e no terreno sempre tinha uma horta, tinha um pé de árvore, sempre tinha uma comida, ninguém passava fome. Aí veio essa falta de planejamento, todo mundo foi morar no mesmo terreno e o crescimento foi vertical, impermeabilizou tudo, né? Acabou com a horta, proliferou uma série de problemas desencadeados pela falta de comida, né? Rapaz, isso aí é a grande crise, é o grande desafio. O mundo, tem gente, não sei, por hora morre muita gente de fome aí pelo mundo, é uma coisa muito triste, cara, muito triste. Nós temos que rever isso. Não tem. Vai vir campanha política, a gente tem que cobrar esse negócio, entendeu? Você sempre toca nesse assunto, né? Qual é o plano de voo? Tem que ter, rapaz. Eu acho, Renato, olha só, tinha que parar tudo. Que dinheiro que tem aí? Vamos dar uma mensalidade, o nome que você quiser adotar para toda a população, entendeu?
E vamos fazer restaurante popular, sabe? Cheque cidadão. Café da manhã. Café da manhã forte. Distribuição de renda. Pô, camarada, a gente chama. Agora vamos trabalhar, todo mundo de barriga cheia. Dá dignidade às pessoas, né? Porque depois fica falando, tem muita. Aí o assistencialismo só serve para poder usar moeda de troca eleitoral, né? Esse é o programa Municípios em Ação. Nós estamos em Notícias da Semana. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação, Notícias da Semana. Em destaque, os comentários do engenheiro Jorge Mourão. Mourão, antes de falar sobre os temas que você acha que teve destaque essa semana, saiu uma notícia importante que eu acho que é fundamental a gente informar a população, que é o seguinte: pais espertos tiram a carteira de identidade do filho logo que nasce. As digitais da criança são formadas no 6º mês de gestação e permanecem iguais por toda a vida. No caso de criança a ser sequestrada, em qualquer momento de sua vida que ela for emitir a carteira de identidade, será prontamente reconhecida e localizada. Boa ideia, né? Muito Porque bom. acaba com essa pirataria, né? Roubar criança, sequestrar criança. Muito interessante, muito bom mesmo. É, muito hoje, bom. Ótimo, ótimo. Boa. A Polícia boa medida. Civil está divulgando isso. Então você que está assistindo, sua esposa, né? Tá para ter neném. Assim que nascer, faça uma. Tira logo a carteira de identidade. Passou ali, aí mandou da história. Você até sabe se o filho foi trocado ou não. Está defendendo mesmo a criança, né? Isso foi fundamental. Você quer dar destaque em outras informações, Mourão? Eu quero, rapaz. Falei rápido aqui no intervalo com vocês. O governo brasileiro está projetando para uma região do Rio Madeira, lá no Pará, uma região muito grande, uma hidrovia, alargar a cara do rio para possibilitar transporte e uma série de barragens nos afluentes desse rio. É uma rede para atrair, principalmente, para favorecer principalmente o pessoal do agronegócio e o pessoal das madeireiras, né? Essa proposta parece que foi apresentada se interessaram lá na China, na última viagem que o Temer fez. E é uma região tão grande que é maior do que a área da França, para você ver o tamanho do... Qual o estado que é? Pará, aquilo ali é Pará, Maranhão, sabe? É um outro absurdo, que a gente precisa ficar muito de olho e denunciar isso, que isso precisa ser freado também. A outra questão é que essa semana o Temer, no esforço de conseguir alianças de apoio para que seja barrada essa nova tentativa de cassação dele, como o dinheiro acabou, ele quebrou lá o orçamento com a última vez que ele conseguiu barrar. As emendas, né? Ele soltou dinheiro à vontade. Ele atendeu a pressão de várias correntes lá no Congresso e perdoou dívidas dos evangélicos, cara. Dívidas enormes dos evangélicos, com a Previdência, com o Tesouro, dívidas que já tinham sido parceladas, anulou as dívidas, entendeu? Então, uma coisa terrível. Sabe quanto vai isso? Mais de 500 bilhões de reais, rapaz. Foi uma barganha, cara. Pô, mas isso tem que parar esse cara, rapaz. Ele precisa ser preso, rapaz. Não pode fazer isso. Agora, o autor da emenda foi um rapaz lá, um deputado federal, que é filho do R.R. Soares. É um pastor que aparece na televisão, muito simpático, uma fala doce. Rapaz, eu conheço evangélico, gente muito séria, sabe, rapaz? Que está na 3ª geração de dedicação mesmo, sabe? E que fazem caridade, ajudam. Esse pessoal deve estar sofrendo, né? De ver a direção da igreja metida nessas atrapalhadas, fazendo esses escândalos. Isso é roubo, grosso, né? Metido nisso, esse pessoal deve estar muito triste, porque é gente muito séria, que vive pesado, está vivendo apertado por causa da crise, gente muito honesta, entendeu? Que merecem mesmo e cumprem o que leem lá na Bíblia. Eu não sou evangélico, mas eu tenho o maior respeito. Essa turma deve estar, os que sabem, a maioria talvez nem se toque disso. Porque está tudo errado, rapaz. O cara faz o tempo todo, horas na televisão, pregando lá, posturas, e é hipocrisia, né? Você não faz, aquilo que você prega, né?
Pô, é muito triste, muito triste. É o segundo destaque negativo mesmo, né? Bom, e o terceiro é o orçamento do Estado, né? Que talvez a gente discuta amanhã, se a gente conseguir que o nosso convidado apareça, né? Se não, a gente fala na próxima semana que para dar uma ideia, eu falei com o Garcia aqui, o Estado, para ter recebido socorro do governo federal, ele teve que abrir mão de uma opção de coisa, aumentar a contribuição dos funcionários, né, de 11 para 14. É penalizado. E teve que se comprometer a vender a SEDAI. Olha, pô, cara, o que tem a ver a coisa com uma coisa? Sempre, né? A A SEDAI está na moeda de troca. porque é uma coisa muito valiosa, todo mundo quer. E ano passado o déficit, né, a falta de dinheiro do orçamento foi de 19 bilhões, esse ano vai ser de 10 para o ano que vem, e para 2019 vai ser de 2 bilhões. É assim que vai se acertar a coisa, né? E com um monte de coisa aí que vai ser parada, complexo, né? É brabo. Vamos acompanhar. Agora depende de quem você elege, né? Que é para poder acompanhar de perto. Voltar a falar disso, cara. Nós recebemos aqui do programa Municípios em Ação a questão do Enem, né? Vai ter aula pública de redação da rede Emancipa no IFRJ de Belfor Roxo. Tem um Instituto Federal aqui, né, ligado ao UFG, interessantíssimo, que está se instalando, né? Já começou, já está. Eles têm ótimos projetos, né, Renato? A gente precisa conversar com essa turma, né? Fica ali na Joaquina Costa Lima, sem número, São Bem, em frente ao batalhão. Se você quiser acompanhar, o telefone é 3293-6078, professor Fábio e equipe logo lá. E eles estão oferecendo um preparatório, né, gratuito. Vestibular de graça, coisa interessantíssima. E a Prefeitura de Caxias, da Secretaria de Cultura, está convocando para a pré-conferência municipal de cultura, que vai ocorrer no dia 7 de outubro, de 1 às 18 horas. Fica lá na Biblioteca Municipal Governador Leonel Brizola, no centro de Caxias. Deve ser interessante isso. E para falar tudo sobre o interesse da cultura no município. E São João, nós recebemos o convite do Conselho Comunitário de Segurança de São João, que vai ocorrer na OAB de São João de Meriti, na rua Defensor Público Zilmar Pinoldi, 275, lá em Vila do Estéria. Os amigos nossos mandaram para cá, está contando com todas as entidades de segurança, delegado, batalhão, polícia, né? A Miriam, que faz parte do Conselho de Segurança, também mandou para nós, e você fica atento. Vai começar no dia 10/10, às 9 horas da manhã. A Baixada toda tem uma atividade forte, né, mano? Permanentemente, fica difícil até da gente acompanhar, né? O que está acontecendo, o que a gente pode destacar. Mas a gente tem que fazer esse esforço e vamos conseguir, né? Para poder indicar para os amigos. E mandar um abraço lá para o Da Gama, né? Ele é um dos fundadores da Cidade Negra, está no Gato Negro do PUB. O show dele começa sábado às 20 horas. A entrada. Aonde é? Vai ser no Gato Negro PUB, na rua Professor Alcebide Monteiro, 1651, Jardim Meriti, São João de Meriti. Maravilha. Então você vai ter o melhor do reggae aí, toda a programação montada. E o Museu Vivo do São Bento, né, lá com o professor Antônio Augusto, também está fazendo um preparatório comunitário, Quilombo do Pomba. Ai, que bom. Vai ser para os vestibulares do CEDERJ, que inclui Unirio, UFRJ e Rural. Outra coisa, gratuito, né? A aula vai ser dia 7 de outubro, às 9 horas. Então, está todo mundo convidado aí. Essa programação é muito legal, né, Mourão? Muito bom. Porque faz com que a garotada e quem está acompanhando, ele se capacite, né? Se prepare, pode melhorar a sua vida. Claro, muito bom, muito importante. Bem, chegamos ao final do Notícias da Semana em Destaque, né? Foi muito importante. Eu quero suas considerações finais e o seu recado, Mourão. Olha só, eu esquecendo, era uma coisa que a gente devia ter destacado antes, quando a gente estava conversando, mas ainda falando do Rio de Janeiro, da nossa região metropolitana, eu vou registrar, porque se amanhã a gente conseguir falar, receber, né, a pessoa que a gente está imaginando, falar disso diretamente, uma coisa que tem que ser observada. A região metropolitana é o Rio de Janeiro,
E mais 13, são 13 municípios. 13 municípios da Baixada. Pois é, aqui, incluindo Niterói, São Gonçalo, né? Itaboraí, esse arco todo. Rapaz, tem um crescimento que está acontecendo nessa região, Renan, absolutamente desordenado. Mas há uma velocidade e há uma expansão incrível. Por exemplo, são bairros que estão se formando sem estrutura nenhuma, sem rua, sem água, sem esgoto, sem calçamento, sem transporte. Aonde isso? Em toda essa região. Ah, tá. O exemplo que se cita é um bairro chamado Maio, aqui perto do Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu. Mas está crescendo ao tamanho de 8 Copacabanas por ano. Caramba, muita coisa. Ou um São João de Meriti inteiro. Qual por ano. O nome do lugar o quê? Maio. Nova Iguaçu. Eu vou te mostrar, gente. Você vê, a coisa é muito séria. Por ano isso está acontecendo. E o Pezão parece que fez uma licitação de uma consultoria de planejamento para pensar todas essas coisas, como é que vai se resolver isso. Cara, o problema, rapaz, água para todo mundo, saneamento, casa para todo mundo, trabalho para todo mundo. Isso tem que ser controlado, porque depois vira uma babel que você não desfaz e vai virar um inferno, vai viver muito mal. Conflito, né? Agora, cadê os nossos nobres representantes, governantes, né? Outro dia teve uma reunião aqui, não sei, foi pela Baixada, dos secretários de planejamento da Baixada. Não sei o que eles planejaram, eu vou procurar essa dia para saber o que eles conversaram. Porque a Firjan tem um plano de desenvolvimento para a Baixada, sabe? Uma série de recomendações, um trabalho. Agora, essa turma fez isso também. Agora tinha que ter uma reunião do povo, o que o povo acha. E esse dado que eu acabei de falar, que é uma coisa seríssima, né? É verdade. Bom, eu falei para não esquecer, porque acabar de esquecer. Está aqui, aí você vai acumulando informação, daqui a pouco você perdeu, né? Claro, isso é importante. Isso eu quero falar com o nossos próximos entrevistados. Tá ok, chegamos ao final, Mourão. Obrigado. Agradecer. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Até a próxima, né? Chegamos ao final do Notícia da Semana em Destaque. Uma boa entrada de semana. Um abraço, até lá.